Boa noite, eu me chamo Verlândia e o meu grupo ele é formado por Amanda Silva, Marcelo Pereira e a gente ficou com o capítulo 6. E aí a gente vai apresentar ele e suas subdivisões para vocês. O capítulo 6, ele se refere às contas monetárias e financeiras. E aí, eu vou ficar do tópico 6.1 até o tópico 6.3 com vocês e depois as meninas continuam. E aí, essa parte está relacionada à moeda e sistema financeiro. O sistema financeiro de um país, ele é composto pelo conjunto dos instrumentos financeiros, instituições financeiras e mercados financeiros. Os instrumentos financeiros, eles são emitidos por instituições financeiras, pelas empresas e pelo governo. E cada instrumento, ele possui características próprias de risco, liquidez e rentabilidade. E podem ser classificados de duas maneiras, como instrumentos de propriedade e instrumentos de dívida. Os instrumentos de propriedade são aqueles representativos de um ativo real, ou seja, os seus detentores participam da propriedade daquele ativo. Por exemplo, as ações de uma empresa, as cotas de participação em empreendimentos e etc. Já os instrumentos de dívida, como o próprio nome sugere, eles representam uma dívida para quem os emite. E as empresas não financeiras, em geral, elas podem obter financiamento diretamente de outras empresas não financeiras por meio dos créditos comerciais. E eles podem ser ainda divididos em instrumentos financeiros e instrumentos não financeiros. E aí, nessa parte de cima, a gente tem, como vocês estão vendo as setinhas aí, os instrumentos financeiros. E aí, a gente tem os exemplos. As letras de câmbio. É um instrumento de renda fixa referenciado pela rentabilidade dos certificados de depósitos interbancário, os CDI, e de prazo semelhante aos do CDB. Outro exemplo de instrumentos financeiros são os depósitos de poupança, que são remunerados de acordo com a variação da TR, que corresponde a 65% do rendimento médio do CDB, acrescido de uma taxa de 0,5% ao mês. Já nessa parte de baixo, a gente tem os instrumentos não financeiros, que são as notas promissórias, também conhecidas como commercial papers, que são títulos cujo prazo de vencimento varia de 30 a 180 dias e seu rendimento é prefixado na maioria dos casos. E ao contrário do que ocorre com as debêntures, as empresas emissoras elas não oferecem garantias reais. E, por último, as ações, que as ações, elas são títulos de propriedade, ou seja, elas representam a propriedade de uma fração da empresa emissora e sua valorização, ela depende do comportamento do mercado acionário. E, devido a isso, elas são classificadas como títulos de renda variável. Lá no tópico 6.2, a gente continua estudando instrumentos financeiros, só que agora a gente vê, novos conceitos. E aí, a gente parte para a definição de meios de pagamentos, que os títulos da dívida pública são igualmente considerados ativos financeiros e, genericamente, eles se dividem em dois tipos: os ativos monetários e os ativos financeiros não monetários. Os ativos monetários, papel moeda emitido pelo Bacen e depósitos à vista, emitidos pelos bancos emissores de moeda, o somatório do papel moeda em poder do público e dos depósitos à vista, eles formam os meios de pagamento no seu sentido restrito. Já os ativos financeiros não monetários são os depósitos de poupança e a prazo emitidos por bancos e os títulos de dívida pública emitidos pelo Tesouro Nacional e entre outros.
Lembra para vocês que, tipo, a gente ia estudar os instrumentos financeiros, as instituições financeiras e o mercado financeiro? Bem, agora a gente vai para a parte das instituições financeiras. E aí existem diversas maneiras de se classificar uma instituição financeira. Assim como ocorre com a classificação dos meios de pagamento, a classificação das instituições financeiras de cada país, ela também pode ser adaptada de maneira a contemplar as especificidades institucionais de seus respectivos sistemas financeiros. E aí, nessa parte, aqui, eu trouxe para vocês os principais exemplos de instituições financeiras. As principais. A Caixa Econômica Federal, ela é um dos maiores bancos múltiplos brasileiros e ela foi criada em 1969 com a unificação de caixas econômicas federais que tinham autonomia estadual. E da mesma forma que os bancos múltiplos, ela capta diversos tipos de depósitos e administra fundos de investimento, além de direcionar a maior parte de seus empréstimos ao setor de habitação. E aí, outra instituição financeira muito importante é o Bacen. Os bancos comerciais e bancos múltiplos com carteira comercial, juntamente com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, são classificados pelo BCB como bancos criadores de moeda. E, tipo, a principal característica deles, aquilo que diferencia ele dos outros bancos, das outras instituições, é o fato de eles serem as únicas instituições habilitadas a aceitar ou emitir depósitos à vista. E aí, a gente também tem os exemplos de instituições não bancárias. E aí, a gente vai para sociedade de arrendamento mercantil. E aí, tem esse termo em inglês, que é leasing. Eu não sei pronunciar direito, mas, enfim, vamos lá. As operações ativas da sociedade de arrendamento mercantil, elas são constituídas principalmente por operações de leasing de bens móveis e bens imóveis adquiridos pela entidade arrendadora para fins de uso próprio do arrendatário. E suas mais importantes formas de captação de recursos são a emissão de debêntures, dívida externa, empréstimos e financiamento de instituições financeiras. Esse terminho aí que eu embolei na hora de falar, porque, enfim, meu inglês é péssimo. O que é que ele significa? Ele é um contrato pelo qual uma empresa ela cede a outra, por um determinado período, o direito de usar e obter rendimentos com bens de sua propriedade, como imóveis, automóveis, máquinas e equipamentos. Portanto, ela não pode ser considerada um financiamento. Por quê? Porque o cliente ele não recebe recursos para aquisição e sim o bem pretendido. E nessas operações financeiras, a empresa arrendatária ela tem a opção de adquirir o bem arrendado mediante o pagamento de um valor que foi estipulado livremente no início das negociações. Outro exemplo de instituição não bancária são as corretoras de títulos e valores mobiliários, que são instituições financeiras com múltiplas funções e as únicas autorizadas a operar em bolsa de valores. Elas compram, vendem e distribuem títulos e valores mobiliários por conta de terceiros, cobrando taxas e comissões pelos seus serviços. E as suas atividades, elas incluem lançamento público de ações, administração de carteiras e custódia de valores mobiliários, administração de fundos de investimento, operações no mercado aberto, intermediação de operações de câmbio. E outro exemplo de instituições não bancárias são as agências de fomento.
que elas têm como objeto social a concessão de financiamento de capital fixo e de giro associado a projetos na unidade da federação onde elas tenham sede. E essas entidades, elas têm status de instituição financeira, mas elas não podem captar recursos junto ao público, recorrer ao redesconto, ter conta de reserva no Bacen, contratar depósitos interfinanceiros, na qualidade de depositante ou depositária, e elas não podem ter participação societária em outras instituições financeiras. E aí, né, como a gente está falando de instituições financeiras, de bancos, a gente vai para onde? Para o balanço patrimonial. Que o balanço patrimonial de um banco, como qualquer balanço de uma empresa, financeira ou não financeira, ele reflete sua posição em um determinado momento e, nesse sentido, é como se ele fosse uma conta de estoque. E aí, no balanço patrimonial, a gente tem as contas do ativo e as contas do passivo. Que as contas do ativo, nelas estão representadas suas aplicações, as reservas, os títulos em carteira, os empréstimos concedidos, inclusive a outros bancos. Já as contas do passivo, nelas estão contabilizadas as fontes de recurso do banco e se destacam os depósitos do público, os títulos de emissão próprias, os recursos captados junto a outros bancos e os empréstimos tomados juntos ao Banco Central. E aí tem essa tabelinha que estava lá no livro, né? Que aí vocês podem ver as contas do ativo e as contas do passivo. Aí tem as reservas, os empréstimos concedidos na parte do ativo e tem na parte do passivo os depósitos do público, os títulos de emissão própria e etc. E é importante lembrar, né, que existem as operações fora do balanço, que na atividade própria de intermediação financeiras, os bancos eles obtêm lucros caso a remuneração de suas operações ativas superem a soma de seus custos de captação e seus custos operacionais, sejam administrativos, marketing e etc. E vinculados a essas operações de intermediação financeira, em função da concorrência entre os próprios bancos e entre esses e outras instituições financeiras, o spread bancário, que é registrado na maioria dos países desenvolvidos nos últimos anos, ele não tem sido suficiente para compensar os crescentes riscos dos empréstimos. E por esse motivo, as instituições bancárias da maioria dos países, elas têm procurado aumentar a proporção de suas receitas com a prestação de serviços, a cobrança de tarifas e o oferecimento de garantias, entre outras medidas em relação às receitas com intermediação financeira. Né? Aí na tabelinha, eu não sei se vocês conseguem visualizar agora, mas tem aí as principais operações que não são incluídas nos balanços, tá? E aí, imagino que vocês estejam se perguntando o que seria esse spread bancário. Ele é a diferença entre a taxa média de juros cobrada nos empréstimos concedidos e a taxa média de juros paga na captação de recursos, tá? E agora, a gente vai para o mercado financeiro. E os mercados financeiros, eles são aqueles em que os instrumentos financeiros podem ser transacionados. E ele é composto por 4 segmentos, ou seja, é dividido em monetário, de capitais, de crédito e de câmbio. Vamos estudar a definição de cada um deles. O mercado de capitais. No Brasil, a expressão mercado de capitais vinha sendo usada como sinônimo de mercado de ações. Só que o seu significado foi ampliado devido à inclusão de instrumentos financeiros de dívida, como debêntures, notas promissórias, recebíveis e etc. O prazo desses títulos ele não é necessariamente superior a 1 ano. Assim, a denominação mercado de capitais, ela se refere a formas não intermediadas de captação de recursos e a posterior negociação desses títulos no mercado.
No mercado primário, o título é lançado pela primeira vez e, nesse momento, ocorre aporte de recursos para a empresa emissora. No mercado secundário, os títulos trocam de mãos, sem que a empresa receba qualquer recurso. E a existência de um mercado secundário é de fundamental importância para estimular a emissão primária. Porque ao conferir liquidez para os títulos podem ser negociados nas bolsas de valores e no mercado de balcão, no qual tanto os negócios entre as instituições como entre elas e os seus clientes são fechados por telefone ou por computador. O mercado monetário, em países onde o mercado financeiro é muito desenvolvido, ele pode ser definido como aquele no qual são negociados ativos financeiros públicos e privados de prazo inferior a 1 ano e de elevado grau de liquidez. No Brasil, onde os mercados formais para instrumentos financeiros privados de curto prazo ainda estão sendo criados, o mercado monetário ele pode ser definido como aquele em que são realizadas negociações de curtíssimo prazo, lastreadas em títulos públicos. O mercado monetário ele é regido pela atuação do Bacen, que com suas operações bancárias busca atingir a meta da taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. E aí, os outros dois tipos de mercado financeiro são o mercado de crédito e o mercado de câmbio. O mercado de crédito, ele corresponde às operações de empréstimo realizada pelas instituições financeiras integrantes do sistema financeiro nacional e supervisionadas pelo Bacen. Os empréstimos, eles podem ser de curto, médio e longo prazo, para pessoas físicas e jurídicas. Nesse mercado, o financiamento é tipicamente intermediado. A função dos intermediários financeiros, do quais a figura do banco aparece em destaque, é de prover recursos para as unidades econômicas deficitárias. E aí eles utilizam-se de recursos de terceiros, como depósitos à vista, depósitos a prazos e etc. No Brasil, da mesma maneira que na Europa continental e no Japão, as empresas utilizam-se do crédito bancário como principal fonte de financiamento. Enquanto, em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, as empresas obtêm financiamento principalmente por meio da colaboração de títulos de dívida e de ações no mercado de capitais. Já no mercado de câmbio, são realizadas as operações de câmbio, ou seja, são aquelas que envolvem a troca de moeda nacional por moeda estrangeira ou vice-versa. E esse mercado, ele é composto por dois segmentos: o mercado primário, que envolve as operações entre os bancos e seus clientes, e o mercado secundário ou interbancário de câmbio, no qual ocorrem as operações de compra e venda de divisas realizadas entre os bancos. E esses foram os tipos de mercado: o mercado de capitais, o mercado monetário, o mercado de crédito e o mercado de câmbio. E agora a minha amiga Amanda, ela vai explicar para vocês o tópico 6.4. Obrigada pela atenção, certo? Meu nome é Amanda, fiquei com o tópico 6.4, intermediação e desintermediação financeira. 6.4.1, classificação. Para fim de explicações das formas de financiamento e do papel da intermediação financeira, as unidades econômicas, isto é, famílias, empresas e governos, podem ser divididas em 3 categorias: unidades superavitárias, unidades deficitárias, unidades com orçamento equilibrado. As UOE, por não terem sobras de caixa
e serem capazes de financiar seus gastos correntes a partir de suas receitas correntes, não possuem títulos de dívidas de outras UE e, portanto, não precisam de nenhum tipo de financiamento. Se todas as unidades econômicas fossem UE, não haveria sentido na criação de intermediários financeiros. Autofinanciamento. Para se financiar uma UD, podem vender ativos que porventura possuam, inclusive instrumentos financeiros. Financiamento externo à unidade econômica. A emissão de títulos de dívida acarreta um aumento no passivo das unidades que os emite e também um aumento no mesmo valor no ativo das unidades que o adquirem. O papel da intermediação financeira. Custos de transação, informação assimétrica e risco. O rendimento obtido pelo IF no seu papel de intermediadores de recursos é denominado spread, ou seja, a diferença entre a taxa média de juros cobrados pelos empréstimos e a taxa média paga aos depositantes. As instituições bancárias apresentam regularmente um conjunto de demonstrativos contábeis. Por um deles, o demonstrativo de resultado, é possível verificar o quanto as instituições ganham com esse spread em um determinado período de tempo. As receitas de intermediação financeira são ganhos com operações ativas, empréstimos, títulos e etc., enquanto as despesas representam quanto foi gasto com a remuneração dos depósitos dos seus clientes, dos títulos emitidos e etc. As receitas menos as despesas de intermediação financeira registram o quanto de lucro teve o banco apenas no seu papel de intermediário financeiro. A existência do spread significa, pelo menos em tese, que os financiamentos indiretos seriam mais caros que os financiamentos diretos e que o retorno para os depositantes seria menos atraente do que se estes investissem diretamente na compra de um título direto emitido por uma UD. Custos de transação. Primeiramente, uma das explicações para a questão citada anteriormente é: no financiamento direto, tanto a US como as UDs incorrem em custos de transação que tenderiam a inviabilizar essa forma de financiamento. As US enfrentam vários problemas para encontrar uma UD para a qual possam emprestar seus recursos ociosos e, ao mesmo tempo, as UD enfrentam problemas semelhantes para encontrar UD dispostas a lhe conceder financiamento. Isso porque, basicamente, o financiamento direto requer condições de quantidade, duração e taxa de juros, aceito por ambas as partes, requer tempo da US e UD. Além disso, as US devem ter confiança em sua capacidade de pagar a UD, o que significa que os US terão de realizar uma avaliação de crédito UD. Por fim, existem outros problemas, como a execução de coleções, despesas da elaboração de contrato e etc. Informação assimétrica. Nas transações financeiras, uma das partes envolvidas possui mais informações que a outra, e essa é a definição genérica de informações assimétricas e pode ser aplicada à questão do financiamento. O problema da informação assimétrica engloba os problemas da seleção adversa e do risco moral. Esses conceitos foram desenvolvidos inicialmente a partir dos estudos sobre experiências nos mercados de seguros. Seleção adversa é o problema que surge antes de fazer um seguro. As pessoas com maior probabilidade de serem indenizadas são as mais interessadas em procurar uma seguradora. O problema da informação assimétrica aplicada aos financiamentos diretos. A seleção adversa é um problema que surge antes do financiamento. Os agentes econômicos mais propensos a assumirem risco e, portanto, obterem resultados adversos são os que mais demandam financiamento. Por isso, têm maior probabilidade de serem selecionados. Já o risco moral ocorre quando quem financia está sujeito ao risco
de que o tomador do empréstimo tenha incentivos a se engajar em atividades indesejáveis, imorais, do ponto de vista de quem financia durante o período do financiamento. Tópico 6.5 Matriz de fluxo de fundos. A matriz de fluxo de fundos surgiu da preocupação com a política monetária e com os mecanismos de crédito após a Segunda Guerra Mundial. Observou-se a necessidade de um sistema de fluxo de fundos que completasse as informações do setor real da economia americana. Qual o objetivo da matriz de fluxo de fundos? Seu objetivo é facilitar a análise da operação do sistema financeiro, ou seja, auxiliar na interpretação das transações realizadas nos mercados financeiros pelos vários setores econômicos, relacionando-as com o comportamento dos agentes no lado real da economia. Para ficar mais claro, vamos a uma exemplificação. Quando uma empresa financia seus investimentos por meio de um empréstimo bancário, seu passivo, conhecido como obrigações, na forma de empréstimo bancário, estará aumentando, no montante igual ao do empréstimo tomado. Esse mesmo valor será registrado no ativo do banco que concedeu o crédito na forma de empréstimo. Tópico 6.5.1 Conta financeira. Aqui nós vamos ter duas contas que, em conjunto, a conta capital e a conta financeira, podem ser integradas para formar uma matriz de fluxo de fundos. O que é a conta financeira? A conta financeira é responsável por registrar as variações líquidas nos ativos e passivos financeiros de cada setor institucional, por tipos de instrumento financeiro. E a conta capital apresenta um saldo e corresponde à capacidade ou necessidade líquida de financiamento, que resulta da diferença entre a poupança bruta e a soma dos gastos com a formação bruta de capital fixo e a formação de estoque. Logo, é possível constatar quais ativos foram adquiridos por cada setor institucional e com qual tipo de instrumento financeiro os setores com necessidade líquida de financiamento levantarão fundos para funcionar seus investimentos. Tópico 6.5.2 Construindo uma matriz de fluxo de fundos. A construção das contas de fluxo de fundos é correspondida a partir da combinação de informações de fluxos e estoques, contidas respectivamente nos demonstrativos contábeis e nos balanços patrimoniais de uma unidade econômica, como podemos ver nos quadros abaixo. No demonstrativo de resultado, podemos observar que ele oferece dados correspondentes sobre a receita e despesas ao longo de um determinado período. Já o balanço patrimonial é responsável por retratar a posição em um dado momento de tempo. Transações financeiras. Para entender as transações financeiras em um dado período de tempo, é necessário obter informações sobre o fluxo. Essas informações são fornecidas comparando as posições do balanço em datas diferentes. Por exemplo, os fluxos ao longo de um determinado ano correspondem à diferença entre o saldo de 31 de dezembro daquele ano e os saldos de 31 de dezembro do ano anterior. Podemos observar alguns demonstrativos parcial do uso dos recursos. No quadro 6.5, podemos verificar as variações relativas aos itens do ativos reais e do PL. No quadro 6.6, ajuda a entender como é possível que o investimento seja superior à poupança corrente e vice-versa. A resposta estará no endividamento ou no aumento do passivo. Após os demonstrativos parciais, nós temos os demonstrativos completos do uso de recursos. Esse demonstrativo, ele é montado com a parte superior, que corresponde a um demonstrativo de resultado, enquanto a parte inferior representa os quadros anteriores. Note que a conta PL aparece duas vezes, portanto, a parte superior do quadro pode ser eliminada. A parte inferior é, de fato, a que mostra as contas do fluxo de fundos.
Matriz de fluxo de fundo para toda a economia com 2 setores. As fontes de recursos de um setor são sua poupança mais seu endividamento. Seus gastos também podem ser cobertos por uma diminuição pelas vendas de ativos financeiros ou não financeiros. Outra forma possível de uso de fundos é utilizá-los para a diminuição do passivo, ou seja, a aquisição de uma dívida. Se observarmos no quadro acima e limitarmos em 2 o número de setores, podemos concluir que E do setor A é igual a D do setor B e que E do setor B é igual a D do setor A. Também podemos observar algumas nomenclaturas em que S é a poupança, I é o investimento, D é o volume líquido de dívidas contraídas, E representa o volume líquido de empréstimos, e as letras em maiúsculos são as somatórias. Tópico 6.5.3. Diferentes formas de apresentação de uma matriz de fluxo de fundos. As contas de fluxo de fundos começam a ser elaboradas em paralelo com as contas nacionais. Atualmente, muitos países já divulgam estatísticas financeiras no formato de uma matriz de fluxo de fundos, junto aos seus respectivos bancos centrais, embora o nível de detalhamento varie de acordo com a capacidade de obtenção e elaboração das informações. Estrutura de uma tabela setorial nas contas de fluxo de fundo. Ao lado, podemos observar que a estrutura consiste em um setor institucional, que representa informações integradas da conta de capital e da conta financeira. Nota-se também que uma conta de fluxo de fundo pode ser apresentada apenas com um detalhamento da conta financeira. Podemos observar 2 tabelas. A tabela 6.4 registra dados de 1991 para a economia americana na forma de uma matriz de fluxo de fundos simplificada, utilizando o esquema anterior e agregando as unidades econômicas em 3 setores institucionais. Já a tabela 6.5 apresenta uma conta financeira que destaca, com dados hipotéticos, as principais categorias de instrumento financeiro de acordo com a proposta do Serviço de Crédito Nacional. Aqui podemos observar um formato parcial de uma matriz de fluxo de fundos trimestrais. A tabela 6.6 reproduz, listando apenas parcialmente os instrumentos financeiros em uma matriz de ativos. Na tabela, cada transação teria 2 registros, uma emissão primária e um título público federal e adquirido por um banco. Por exemplo, seria registrado na célula correspondente à coluna S2 com a linha S4 de títulos de renda fixa, a coluna S4 com a linha S2 de meios de pagamentos nacionais. Podemos verificar que a sigla S1 significa Banco Central, a sigla S2 outras instituições de depósito, a sigla S3 outras instituições financeiras, a sigla S4 Governo Federal, a sigla S5 Governos estaduais e municipais, S6 Empresas públicas não financeiras, S7 outras empresas não financeiras, S8 outros setores domésticos e S9 restos do mundo. Tópico 6.6. Conta financeira consolidada. Em julho de 2003, o IBGE começou a divulgar a conta financeira consolidada, como parte integrada das contas nacionais trimestrais. O que é a consolidação? Consolidar é o processo que ocorre pela soma ou agregação dos saldos das contas financeiras, tornando consolidado. Tópico 6.7. Conta financeira por setor institucional. Desde 2011, o IBGE passou a publicar os dados da conta financeira para o total da economia e também os dados da conta aberta por setor institucional, assim como os dados referentes à conta de patrimônio financeiro, também desagregada por setor institucional e por tipo de ativo financeiro.
a qual, neste novo modo de apresentação da conta financeira, é computada a aquisição líquida de ativos e de passivos financeiros para cada um dos 5 setores institucionais, a saber, empresas não financeiras, empresas financeiras, administração pública, família e instituições sem fins lucrativos a serviço das famílias, ISF, LSF e o resto do mundo. Como vemos, esta é a tabela 6.8, conta financeira a preços correntes, segundo os institutos financeiros. A tabela 6.8 apresenta para o ano de 2008 o somatório das aquisições líquidas de ativos e passivos financeiros do total da economia, ou seja, do conjunto dos setores institucionais, incluindo-se, portanto, o setor resto do mundo, pelo qual já foi mencionado anteriormente. Pode-se desprender que essa diferença foi compensada por o setor resto do mundo. Tópico 6.8. A conta do patrimônio financeiro por setor institucional. A conta do patrimônio financeiro registra o estoque acumulado de instrumentos financeiros que compõem o ativo e o passivo, balanço patrimonial, do total da economia e de cada setor institucional. Tenham boa noite e obrigada pela atenção.